A situação é a seguinte: você está a caminho do parto e bate o carro. Você médica, obstetra, doula, enfermeira obstetra, fotógrafa de parto. Pá! Bateu o carro a caminho do parto. E o contrato prevê que quem não cumprir a obrigação vai restituir o valor pago e ainda cabe perdas e danos, além dos juros e atualização monetária. E aí, você vai ter que indenizar essa pessoa? Você está pintando a parede, caiu e quebrou o braço. Doula, enfermeira, médica, não vai poder prestar mais assistência. O contrato foi firmado meses antes. E aí, você deve indenizar essa pessoa? Olha que situação importante que acontece toda hora. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque não gera não. Apesar de, no artigo 389 do Código Civil, dizer exatamente isso. Aquela pessoa que não adimpliu o contrato, que não cumpriu o contrato, deve indenizar a outra parte em perdas e danos, além dos juros e atualização monetária. Mas existem situações que nós chamamos de fatos fortuitos ou de força maior, situações em que nós não temos controle. E aí, a situação é diferente. Bora conversar sobre isso. Eu sou Priscila Guedes, eu sou advogada, sou doula de parto e atualmente ocupo o cargo de diretora jurídica da Associação das Doulas de Minas Gerais. Bora amarrar o tênis no meu, doula com doula, e seguir juntas nessa jornada? Vamos entender essa situação direitinho para ninguém que passar perrengue. O artigo 393 do Código Civil traz uma exceção ao dever de indenizar. E ninguém melhor do que quem trabalha com assistência ao parto humanizado para entender dessas exceções, que são chamadas de fatos fortuitos ou de força maior. São situações em que a gente não consegue evitar, não consegue impedir, não temos controle sobre elas, são imprevisíveis. E aí, lá no final, no cumprimento da obrigação, vai impedir esse cumprimento. Então, essa é a exceção ao dever de indenizar. E por que eu falo que quem trabalha com parto humanizado entende mais do que qualquer um essa situação? Porque bebês não têm hora para nascer. Não tem. Entre 37 semanas e 41 semanas, o que dá um mês, né? Um mês, é a maior possibilidade de nascer, né? A grande maioria dos bebês vão nascer entre 37 e 41 nesse mês. Mas data provável de parto tá mais para improvável do que provável. Só 4% nascem na data exata da DPP. E aqui eu nem tô falando das situações de bebês prematuros, que podem nascer antes de 37, que é um bebê a termo. Então ainda tem uma porcentagem grande de bebê que pode nascer antes e alguns que vão nascer depois de 41. Então, quando não se trata de uma cesariana agendada, quem trabalha com parto humanizado consegue dar uma data para o nascimento dessa criança. É quando ela estiver pronta, quando a mãe sentir contrações. E nesse decorrer, pegando o maior espaço aqui de 37 entre 41, que é a maior possibilidade do bebê nascer, tanta coisa pode acontecer. A doula pode estar num outro parto e um outro bebezinho querer nascer junto, né? A outra mãe começar a sentir contrações. Ela pode estar a caminho do parto, pegar um engarrafamento muito grande, um alagamento, né? Uma situação que ela realmente não tinha controle, né? Ela foi lá imediatamente tentar prestar assistência, mas ficou presa. Bateu o carro, caiu da escada e quebrou o braço. São situações imprevisíveis. Portanto, se uma situação foi entendida como uma situação de caso fortuito ou de força maior, o responsável pelo inadimplemento do contrato, ele vai ser eximido dos prejuízos que causar. Olha que aqui eu tô falando de prejuízo causado. Então, aquela obrigação de indenizar perdas e danos, danos morais, danos materiais. Eu não estou falando de resolução contratual, não estou falando de devolução do valor pago se uma obrigação não for cumprida. Nada mais do que justo. Mas daí a gente tem que analisar esse contrato como um todo e ver qual que é a abrangência desse contrato. Como assim, Pri? Não entendi. Vou explicar. Firmou um contrato de educação perinatal e doulagem de parto. Você cumpriu toda a educação perinatal. Tinha encontros mensais para a educação perinatal, né? As rodas de preparação para o parto. Essa gestante participou das rodas. Tinha um workshop com cursos de cuidados com o bebê, curso de amamentação, né? Porque algumas doulas oferecem esse serviço. A gestante participou desses encontros, participou desses cursos, a acompanhante participou desses cursos. Teve uma consulta pré-parto que a gestante foi, pintura do bebê na barriga, a gestante foi, participou de tudo isso. Então, a devolução do valor pago pelo serviço do parto é uma parte do contrato. Então, não rompe, não rescinde esse contrato como um todo. Parte do contrato não foi cumprida e não um contrato completo. Toda aquela assistência que foi dada durante a gravidez, né, disponibilidade durante a gravidez, esclarecimento de dúvidas, foi cumprido. Então, a melhor coisa a se fazer em um contrato, seja de doulagem, seja de educação perinatal, seja
seja da médica obstetra, quando tem ali uma previsão de um pacote, né, com consultas mais assistência ao parto, é que determine lá embaixo, nas últimas cláusulas contratuais, né, que tenha lá um parágrafo para rescisão contratual e que tenha a cláusula para essas situações também. E aqui abrange muita coisa, até da desistência do parto normal, né, e uma cesariana intraparto. A cesariana intraparto tem acompanhamento de parto, né? Pri, mas como é que eu coloco isso no contrato da melhor maneira possível? Eu combino com as minhas alunas o seguinte: usar sempre o bombom. Um bom contrato e o bom senso evita a maioria dos problemas desse mundo. Não teria 1/100º dos processos se fosse usado o bombom, né? Acerta direitinho, põe no contrato. Claro que aqui no YouTube eu não vou conseguir entregar para vocês da melhor maneira como isso é trabalhado. Isso é trabalhado em sala de aula, nos cursos de doulagem e aprofundamento. Agora, eu gosto de prever as duas situações dentro do contrato. Situações de casos fortuito e força maior, situações imprevisíveis que estão acima do nosso controle, tanto da parte contratante quanto da parte contratada. E gosto de colocar outras situações que são previsíveis. Situações previsíveis. Férias, né? A doula tira férias, a médica tira férias, a fotógrafa tira férias. E isso deve estar previsto no contrato, né? Não cabe também indenização à ausência em caso de férias, se isso estiver previsto no contrato e tiver a sua backup disponível e a parte contratante aceitou o anuil, né? Explico no curso de aprofundamento e curso de doulagem como que isso é colocado da melhor maneira no contrato, porque todas tiram férias e bebês não tem hora para nascer, certo? Eu me lembro que eu viajei para fora e um bebezinho nasceu com 33 semanas. Ninguém esperava, mas essa gestante teve acompanhamento da doula. Por quê? Porque isso é trabalhado antes, vamos resguardar. Não é porque é uma situação previsível ou imprevisível que a gente não tenta cercar da melhor maneira possível. Inclusive nas situações em que há essa imprevisibilidade, está bem traçado no meu contrato que, se for possível, se a situação permitir, será enviado uma backup, né? Estou a caminho de um parto e bati o carro, é uma situação em que eu consigo enviar uma backup, tá mais próxima. Se a doula, ou se a médica, ou se a enfermeira, ou fotógrafa, ela já trabalhou isso antes com uma parceira, já tem isso definido. Então, sempre que as situações permitirem, mesmo em casos fortuitos ou de força maior, às vezes é possível cumprir o contrato, né? Deixar todo mundo satisfeito e evitar essa possibilidade de restituição do valor pago por inadimplemento da obrigação. A obrigação, ela é adimplida. Perdas e danos não caberiam por causa desse artigo do Código Civil que eu falei, né? Não cabe por ser um caso fortuito, mas dá para cumprir a obrigação em muitas situações. Confesso que eu sou suspeita para falar de contratos. Eu trabalhei muitos anos dentro do direito com contratos e quando junta com a doulagem, então pronto, acabou. Minha paixão. Teria muita coisa para falar, além dessa parte 2 do vídeo, da parte 1 do vídeo. Eu queria falar de rescisão contratual, de pagamentos, cláusulas sobre isso, termo de autorização de imagem e vídeo, que é muito importante para quem trabalha na assistência ao parto, né? Dessa preservação da intimidade da mulher e da autorização que realmente valha, porque deve ser em termo à parte. Queria falar mais, mas aqui não dá. Quer saber mais sobre esse conteúdo? Entra aqui na descrição do vídeo, se inscreva no curso de formação de doula, no curso de aprofundamento em doulagem, porque dá para entregar muito mais conteúdo para você da assistência ao parto, se precaver, se prevenir para situações de perrengue, porque terão situações de perrengue, sempre tem, né? Não deixa que isso aconteça para você parar e, poxa, agora com o processo, rever tudo isso aqui. Não, se prepara antes, né? É muito importante. Gostou desse vídeo? Deixa aqui o curtir, se inscreva para receber mais vídeos, amarra seu tênis no meu, colega doula, e vamos seguir juntas dentro da melhor assistência possível às nossas clientes, ó. Beijo! Segue lá nas redes sociais vizinhas, no Instagram, no TikTok, porque eu preparo conteúdo diário. Aqui eu preparo conteúdo semanal, lá eu preparo diário. Beijo, tchau, tchau.